E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosin, este é o canal Apollo Fisioterapia e hoje nós vamos para mais um vídeo que vai falar sobre monitorização do paciente que está em ventilação mecânica. Especificamente nós vamos voltar no assunto Mechanical Power. Mechanical Power já trouxe aqui no nosso canal vários vídeos falando sobre ele, explicando um pouco como se calcula, e você que acompanha o canal Apollo Fisioterapia tem a oportunidade de assistir novamente esses vídeos, porque eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Então depois que acabar esse vídeo aqui, você vai lá e clica para rever os conceitos que eu já passei para vocês sobre Mechanical Power. Mas se você já assistiu esses vídeos, eu quero que você veja uma coisa. Observem aí do lado dessa figura aí que nós temos o seguinte. Essa é a fórmula do Mechanical Power, e se você prestar atenção aí, uma fórmula extremamente extensa, uma fórmula difícil da gente usar no dia a dia, lá difícil da gente calcular. E aí a pergunta que fica, será que tem alguma forma ou alguma outra fórmula que tem o mesmo poder de predizer mortalidade que o Mechanical Power e que eu possa calcular de forma mais simples lá na beira do meu leito? Será que eu preciso de todos esses componentes, componente elástico, componente resistido e componente estático, para fazer o cálculo, né, de quanto essa mecânica toda aí alterada poderia levar à mortalidade? É nesse vídeo que você vai aprender a simplificar a fórmula do Mechanical Power. Então se você quiser aprender isso, tem que ficar até o final do vídeo. Mas olha só, antes disso eu peço aí que você agora, ó, aperta o joinha porque isso é importante para esse vídeo, você curte esse vídeo, se inscreve no canal Apollo Fisioterapia, dá uma força para a gente aumentar o número de seguidores do canal Apollo Fisioterapia e assim a gente consegue produzir mais conteúdos interessantes na área de fisioterapia aqui para vocês. Beleza? Vamos lá então, vamos aprender a simplificar essa fórmula tão confusa aí do Mechanical Power, vamos ver se tem alguma coisa que nos ajuda a simplificar ela. Perfeito, pessoal. Então, como eu estava mostrando aí para vocês, né, essa daqui é a fórmula, né, do Mechanical Power. Né, se você recorda aí dos outros vídeos, você provavelmente deve lembrar, né, que um componente é o componente estático, o outro é o componente elástico e o outro é o componente resistido. Né, tudo isso, então, representado aqui em diferentes cores, né, então o componente elástico, o componente resistido e o componente estático aqui nessa fórmula. Vejam que aqui, ó, o Mechanical Power vai ser calculado em Joule, né? Então tem uma transformação. Ele considera a forma cíclica, né? A frequência respiratória. E aí, considerando isso, olhando para essa fórmula, eu vou trazer para vocês uma proposta de uma outra fórmula que simplifica o Mechanical Power, que tem o mesmo poder de determinar a mortalidade e que foi proposta por um grupo de autores. Inclusive, né, vou mostrar aqui para vocês, esse grupo de autores tem aí a liderança aí de vários brasileiros, né, então essa é o título aí da publicação, e eu vou deixar também na descrição desse vídeo esse artigo. E prometo para vocês aí, né, que eu vou fazer um vídeo explicando totalmente esse artigo, né, porque é um artigo bastante robusto, que tem um número grande de pacientes, então isso seria bastante interessante a gente olhar para esse artigo de forma geral. Né? Hoje a ideia é só que a gente centralize aí na proposta de uma nova equação em relação ao Mechanical Power. Então, rapidamente aqui, né, para vocês observarem, né, qual é o poder, né, que as diferentes variáveis poderiam ter para me mostrar aí se o paciente teria maior risco de mortalidade. Então observem aqui, quando separa volume corrente, frequência respiratória, o drive de pressão, o PIP e a pressão de platô, observem que a hora que os autores fizeram esse estudo dessas variáveis, quais são as variáveis que foram lá, tiveram maior índice aqui para dizer, olha, elas podem ser preditivas. A frequência respiratória, lembrando que o que nós temos aqui são várias variáveis que estão lá na fórmula do Mechanical Power. A frequência respiratória, portanto, o drive de pressão, que é o delta de pressão, né, entre pressão de platô e PIP. A pressão de platô isoladamente não foi, o PIP não foi também de forma isolada, e o volume corrente também, porque todos eles tocaram aqui.
E aí, né, nesse segundo modelo, nesse segundo teste, eles calculam o mechanical power, né, o power, e olha só, também tem uma relação significativa. E aí o que a gente quer pensar aí, olha, será que então eu usar algumas daquelas variáveis para simplificar a fórmula do mechanical power vai ter o mesmo efeito do mechanical power? Bom, vejam só, eles dividiram também os componentes do mechanical power e olha só que interessante, né? O componente resistido não teve ele não foi favorável, né, a predizer a mortalidade. A elasticidade, né, o componente elástico e estático também não, mas o dinâmico sim, ó. O dinâmico sim, portanto, né, batendo aqui um pouquinho com o drive de pressão e com a frequência respiratória, né? Então esse é um componente. E aí olha só que interessante. Quando você coloca uma fórmula, e a fórmula proposta é usar o delta de pressão e a frequência respiratória. Então, se eu multiplicar vezes 4 delta de pressão e somar a frequência respiratória, ele continua tendo, então, essa propriedade aí de dizer, né, de predizer a mortalidade. E quando você confronta essa fórmula com o mechanical power, veja que os dois estão à direita. Então ele tem o mechanical power sim prediz a mortalidade, mas essa fórmula também conseguiu predizer mortalidade. E aí observem o seguinte, então, grava aí, printa a tela, que 4 vezes o delta de pressão somado à frequência respiratória, ele pode ser preditor de risco. Ou seja, quanto maior o delta, maior a frequência, maior o risco de mortalidade. E aí, para a gente terminar, né, que esse vídeo tem que ser um vídeo curto para você aproveitar esse vídeo aqui, observem o seguinte. Né, então nós temos aqui duas linhas, a pontilhada, que a pontilhada é da frequência respiratória, então observe, quanto maior ocorrer, né, maior for a frequência respiratória, observem que o índice aqui que prediz, né, o risco de mortalidade, ele vai subir. E quanto maior o drive de pressão, que está aqui nesse eixo de baixo, então que é na linha cheia, quanto maior também o drive de pressão, ocorre maior mortalidade. Né? Lembrando que o drive de pressão, ele tem aqui, ó, olha como ele parece que essa curva, inclusive, ela aumenta exatamente aqui no 15, que é mais ou menos o que é proposto. E aí, nessa simulação fantástica que traz o artigo aí para nós, observem o seguinte, né? Quando você testa dois grupos aqui, né? Dois pacientes aqui, duas simulações de complacências diferentes. Então, um paciente com complacência de 14 ml para cada centímetro de água. Observem como que vai se comportar conforme eu vou aumentando o volume corrente. Né? Observe, então, que esse paciente com complacência pior, quando mesmo com volumes correntes baixos, o meu drive de pressão em torno de 21, se eu aumentar o volume corrente, ir aumentando o volume corrente e diminuir a frequência respiratória, o drive de pressão ele chegou aqui a 27, aumentou o drive de pressão, e aí, consequentemente, né, a mortalidade, o índice de mortalidade aqui, né, o risco, ele acaba por aumentar também. Então vejam, e o paciente que tem uma complacência melhor? Quando você muda o volume corrente, e aqui, consequentemente, se eu aumentei o volume, né, tentando manter isocapnia, eu aumentei o volume, eu aumento a frequência respiratória, assim como aconteceu. Então vejam, a simulação era para ser assim, um volume parecido, né, um volume quase que igual aqui um com o outro, mas olha só, o drive de pressão aqui de 9 e o drive de pressão aqui de 12. Então observem que o drive de pressão muda menos, muda pouco aqui neste paciente, então. Então, olha só, a fórmula é essa. Essa é a fórmula que a gente pode utilizar. Delta de pressão vezes 4, soma a frequência respiratória que você está usando, que você vai ter o efeito cíclico, que é importante, como a gente viu, a frequência respiratória, e o componente elástico dinâmico, que o delta de pressão nos dá essa ideia. Beleza? Gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que isso seja útil para você. Se foi útil para você, não esquece de comentar aqui no vídeo, faz o comentário que isso ajuda o nosso vídeo e também não esquece de curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal Apollo Fisioterapia, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, ajuda a gente a divulgar para o maior número de profissionais e assim a fisioterapia sempre vai ser melhor. Grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.